Tô por cá, cigano tá por cá. Cara, eu vou falar sobre um assunto que eu já venho fazendo alguns vídeos postando na minha página. Sobre dois assuntos que eu já venho tocando nesse assunto, né? Que infelizmente não gosto de falar. Porque eu tô falando de uma forma negativa. Porque eu tô falando só a verdade, o que tá acontecendo, o que é que acontece, né? Como é que funciona. Que é sobre política e sobre profissionais inadequados, profissionais irresponsáveis, profissionais sem estudos, né? Aí, nesse caso vai ser um pouco sobre profissionais sem estudo, né? E mais ainda sobre o que está relacionado a esse assunto no momento. Porque de alguma forma ou outra, isso vai intervir na vida da sociedade, de todos os brasileiros. De alguma forma ou outra, sempre vai, sempre vai. Mas eu não gosto de falar porque quando o cara toca nesse assunto, sempre está falando de uma forma negativa, porque infelizmente só tem isso para falar sobre uma forma negativa, porque toda hora tá vindo um assunto sobre isso, né? E mais sobre esse assunto, que para mim é uma coisa depravante, é uma coisa cebosa, o que aconteceu recentemente. Aqui na minha cidade, recentemente, uma recém-nascida de 6 a 7 dias de nascida, de vida, ela deu entrada no hospital com um sangramento na sua parte íntima. E a família foi acusada, tudo mais, e teve o constrangimento que a família passou. E para o bom entendedor, ele sabe muito bem o que pode acontecer quando uma pessoa comete um crime de estupro ou pedofilia. Que infelizmente eu não gosto nem de tocar no nome desse assunto. Para mim é um assunto ceboso, é um assunto depravante. E o que aconteceu? Porque todo. Mas vamos lá. Essa criança deu entrada no hospital com esse sangramento pela sua parte íntima. A doutora que fez o atendimento, que estava fazendo o atendimento, viu aquele fato, deduziu na sua mente que a criança poderia ter corrido um risco de ter sofrido um estupro. E chamou a polícia, o conselho tutelar. E antes de qualquer laudo medicinal, divulgaram isso para a mídia, divulgaram falando geral. A família teve um constrangimento de ter sido acusado de ter praticado esse estupro. Só que num caso desse que está envolvendo uma criança, um bebê recém-nascido, um menor de idade, até que se prove que realmente aconteceu isso, é sigilo total. Porque é uma vida, cara. Esse assunto estupro, pedofilia, é uma coisa depravante, é um assunto depravante. Só que para o bom entendedor, qual seria o correto? Quando a doutora que fez o atendimento presenciou aquilo, deveria ter chamado a polícia, realmente correto, conselho tutelar, realmente correto, mas até que saísse um laudo medicinal que comprovasse o estupro, não poderia ter divulgado isso não na imprensa, porque a imprensa veio fazer a reportagem, a cobertura, né? Sem ter nenhuma prova que a criança tinha sofrido o estupro. A família teve esse constrangimento, né, de passar por uma situação dessa, o pai e a mãe da criança. Porque qual seria o correto? A doutora informar a polícia, informar o conselho tutelar, mas até que se provasse,
que a criança sofreu esse estupro, não poderia ter divulgado, não. Tinha levado para o trauma, para chamar um ginecologista para informar, um perito para fazer a perícia, para dar o laudo, dar certeza se sim ou não. Porque todo médico que estudou, que fez tudo direitinho, todo médico profissional estudado, que não comprou seu diploma, ele sabe que uma criança, uma recém-nascida, até os seus 10 dias de vida, pode acontecer dela ter uma infecção urinária, pode acontecer de até ter sangramento. Porque eu não sou médico não, mas o pouco que eu sei, quando acontece do parto, pode correr o risco do bebê engolir a secreção da mãe. Pode acontecer. Aí com isso pode acontecer uma infecção, um sangramento. Aí só que, infelizmente, quando aconteceu esse fato que a doutora presenciou aquilo, é uma doutora totalmente que não, eu acho que ela não estudou, eu acho, pelo que eu estou vendo, ela teria chamado a polícia também teria levado o pai e a mãe junto com o profissional que fez o atendimento para o trauma. Chegado no trauma, tinha chamado um perito, um ginecologista, o que for, para explicar tudo, para fazer o laudo, para depois divulgar na mídia, onde fosse, que foi um estupro ou não. Porque todo médico, cara, que estudou um pouco, ele é ciente disso, que corre esse risco da criança até os seus 10 dias de vida, ela tem um sangramento, uma infecção urinária, cara. E como é que o conselho tutelar, cara, conselho tutelar, a polícia, uma doutora faz uma família passar por um constrangimento desse, meu bom? Como é que o ser humano ele tem a capacidade de ser um profissional irresponsável, um ser humano irresponsável dessa qualidade, cara? Aí quando falamos que a sociedade brasileira, o que mais temos são profissionais irresponsáveis, profissionais inadequados, profissionais sem estudo. E quando falamos profissionais, mais um médico, cara. A justiça, a política, que de toda forma, o que eles fizerem, de negativo ou positivo, quem vai acabar com as consequências é a população, é o povo, cara. É a galera que faz o Brasil girar, o trabalhador. Meu bom, vamos aprender a ser, porque isso aqui, ó, não é para usar boné não. Aqui dentro tem um cérebro que é para adquirir informação. Isso aqui é ciência, chama ciência. Além de espiritualidade, o corpo da gente vive de espiritualidade, vive de ciência. Ciência é para aprender cada vez mais. Agora, o que acontece é pessoas irresponsáveis, pessoas inadequadas, assumindo cargos que não são para eles. Por quê? Porque, infelizmente, querem ter uma vida fácil, uma vida boa, querem ganhar seu saláriozinho bom, sem merecer. Aí fica aí um pai de família, mãe de família, passando por uma situação dessa, uma situação depravante, cara, sendo acusado, correndo o risco de ser lixado, de sofrer represálias por causa de profissionais irresponsáveis, mal treinados. Meu bom, abre esses olhos, cara, abre esses olhos e os ouvidos para ouvir, ver e falar. Porque antes de você falar, você tem que ver e ouvir, para depois poder falar. E corta por cá, hein?